Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Tramitam no Senado duas propostas de emenda constitucional. Uma inclui a criminalização da discriminação por orientação sexual. A outra altera o termo licença maternidade e paternidade para licença natalidade. Para analisar o assunto e também o projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, convidamos a advogada Maria Berenice Dias, presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, e também o coordenador do Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público, Alceu Schiller de Moraes. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Uma alegria. É um prazer. Eu vou começar, doutor Alceu, com a doutora Berenice, justamente perguntando como é que estão essas propostas no Senado. Como é que está a tramitação dessas propostas? Elas foram apresentadas, encaminhadas pela comissão e entregues à senadora Marta Suplicy, já estão na Comissão de Constituição e Justiça. Ela, em menos de 24 horas, conseguiu o número de assinaturas necessárias para elas. São os projetos 110 e 111. Foi apresentado um outro projeto também, que altera aquele dispositivo da Constituição que fala união estável entre o homem e uma mulher, está tirando entre duas pessoas, porque com relação ao casamento a Constituição não diz nada. Até para tirar essa alegação, não pode haver casamento, porque a união estável, a Constituição Federal. Mas essa troca era outra proposta de emenda constitucional, ela foi entregue ao deputado Jean Willis, que ainda está colhendo assinaturas, porque nós sabemos, né, que a Câmara ela é mais resistente, né, do que o Senado. Então, no Senado, as duas propostas estão encaminhando e o deputado Jean Willis parece que agora, nessa movimentação, consegue todas as assinaturas necessárias para, então, começar a tramitar na Câmara o projeto do casamento. Claro. E o Ministério Público Gaúcho, doutor Alceu, como avalia principalmente essa proposta de criminalizar a discriminação aos homossexuais? Olha, Marco, essa discussão eu sei que é muito polêmica, né? E poderíamos aqui traçar um paralelo, por exemplo, com a questão do racismo, né? Mas, enfim, o que é importante dizer disso, né? A gente vive num momento muito interessante no sentido da evolução, que é o que coloca a professora Berenice aqui, esses encaminhamentos das reivindicações e dessa pauta de direitos, que é, na verdade, uma consequência, inclusive, dos avanços que foram construídos nos espaços jurisprudenciais. Nós todos sabemos que decisões já avançaram, inclusive, no sentido do casamento. Então, assim, nesse sentido, a lei virá depois. Mas a criminalização, ela é muito importante. Por quê? Porque ela mexe com um dado importante, que é o dado da postura e do comportamento das pessoas. Porque a partir do momento que nós evoluímos e construímos um projeto, um novo projeto de sociedade, digamos assim, a partir das decisões jurisprudenciais, né, das decisões, a partir da jurisprudência, e agora, a partir do marco legal, nós precisamos, sim, de uma cobertura para que isso se torne realidade. Porque senão, assim, o Poder Judiciário está fazendo a lição de casa, né? Ou seja, ele consegue conceder direitos. E isso tem avançado, principalmente depois da decisão do Supremo Federal, que veio referendar o que já havia sendo há uma década reconhecido pela Justiça. Agora, criminalizar não dá. Ninguém pode ser condenado, sabe, sem uma previsão legal da pena. Então, assim, o que nós precisamos mesmo é uma lei que criminalize. Então, toda essa homofobia perversa que anda por aí e tal, todo mundo mata homossexual, parece que mata um por dia no Brasil. Diz que o Brasil é o país no mundo onde se mata mais homossexuais. Então, tem um projeto de lei, o projeto de lei 122, que não tem jeito de avançar nesse sentido. Está no Senado, tinha passado pela Câmara, foi para o Senado, está sendo alterado, modificado, enfim, desvirtuado. E o texto original do projeto está dentro do Estatuto da Diversidade Sexual. Ou seja, nós precisamos de lei para acabar com essa homofobia, né? E a senhora está à frente desse projeto do Estatuto da Diversidade Sexual. Precisamos aí de mais de 1 milhão de assinaturas para apresentá-lo por iniciativa popular, seria isso? Pois é, a própria Ordem dos Advogados criou esta comissão, da qual eu sou presidente,
Aí eu fui criando comissões no Brasil inteiro, nós temos 66 comissões no Brasil e elaboramos o estatuto e apresentamos para a ordem. O parecer foi favorável pela sua aprovação e encaminhamento pela ordem. Só que, bom, neste meio tempo surgiu a lei da ficha limpa, que foi por iniciativa popular. Acho que isso dá um referendo significativo. Então, enquanto está lá na ordem, nós resolvemos começar a colher as assinaturas no Brasil inteiro, não no mundo inteiro, eu queria que fosse no mundo inteiro, não, tem que ser cidadãos, né? No Brasil inteiro. O start vai acontecer agora dia 17, que é o Dia Nacional de Combate à Homofobia, e vamos começar a colher assinaturas. Certo. Nós vamos chegar lá em 1.400.000. Eu até gostaria que a produção colocasse na tela o link para quem quiser entrar lá e contribuir, né, assinar. Isso, é www.direitohomoafetivo.com.br. Ali tem formas, né, de se participar. Tem assinar virtualmente, a petição é bem fácil, sabe? É com um clique preenchendo os dados. Ou quem quiser participar mais ativamente da campanha, que imprima aquele formulário onde tem as adesões, imprima, faça xerox, passa para os amigos, me encaminha, está lá o endereço, porque nós precisamos também, por estado, nós temos 5 estados que tem que ter um determinado número significativo de assinaturas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que rapidamente nós vamos chegar lá. No que começou a campanha, as primeiras 3 horas já teve mais, quando foi lançado, assim, só nas redes sociais, nas primeiras 3 horas teve mais de 1.000 assinaturas. Doutor Alceu, como o senhor vê o reconhecimento da união, do casamento de pessoas do mesmo sexo, e também da união estável, isso conseguido através do STF? Olha, Marco, com muita tranquilidade eu diria assim, o reconhecimento que o Estado está dando agora através do Judiciário, que se propõe a dar através da legislação, é algo que vem depois da realidade. A realidade é a seguinte: as pessoas hoje convivem em relações familiares homoafetivas. Sempre conviveram, Sempre né? conviveram. Aliás, mais antigamente tinham extrema dificuldade de conviver. Tinham que conviver escondidos, né? Não podiam, inclusive, coabitar. Isso mudou. Hoje os casais, inclusive o seguinte, mudou por uma repercussão econômico-financeira. Os casais homoafetivos, os casais homossexuais hoje, os casais de LGBT, eles estão inseridos na comunidade, eles fazem parte, essa visibilização que é de fato, que foi crescendo e foi se estruturando, a partir inclusive da evolução da nossa sociedade que se abriu. Isso veio depois da Constituição. Essa é a era dos direitos, os direitos humanos. Nós estamos vivendo isso. Então nós estamos sendo mais tolerantes, isso é importante dizer. E essa realidade é uma realidade que empurra. Então, assim, não adianta chegar e dizer, né, no Poder Judiciário, por exemplo, por que os desembargadores e os juízes e os promotores demoraram, mas decidiram. Está aqui a desembargadora, a desembargadora aposentada Berenice. Por que se decidiu sobre isso? Porque as coisas bateram no Poder Judiciário. Mesmo sem lei. Mesmo sem lei. E aí era dizer, bom, isso aqui são 2 pessoas que se amam, que convivem juntas há vários anos, eu vou trabalhar isso aqui como se fosse uma empresa. É ou não é? Era horrível. Era horrível. Perverso. A desembargadora pode falar muito bem disso a respeito dos julgamentos. Então, assim, o judiciário, que é feito por pessoas sensíveis, percebeu que não dava para tratar isso como se fosse um contrato societário para abrir uma loja. Claro. E isso é uma coisa muito séria. Nós temos aí a homofobia, a questão da homofobia, e também nós temos a questão do preconceito nas ruas, a discriminação no mercado de trabalho. E, Marco, isso é importante dizer, eu vou usar a parada gay como... as pessoas, os que reagem contra isso, tá? Dizem assim, a parada gay é uma pouca vergonha. Quem vai na parada gay, eu já fui, é muito interessante assistir. A parada gay, inclusive o próprio movimento LGBT questiona isso, tá? Se isso não cria um lado caricato, enfim. Mas a parada gay tem um sentido muito legal, que é um sentido de toque, de colocação, digamos, da questão para a sociedade de uma maneira interessante. Né? Porque, assim, as imagens, inclusive, que colocam da parada gay, mostram, assim, as mães, as vozinhas, as pessoas ao redor assistindo
aquela parada se deslocando. Ela não também mostra travestis e transexuais, mostra gente de mão dada, mostra gente se beijando, que eu acho ótimo, mas é o único dia do ano, sabe? Durante todo o ano. Enfim, não dá para andar de mão, que é capaz de apanhar, sabe? Não pode manifestar. E sabe? Esse é o ponto. Onde é que estão os travestis e os transexuais? Eles não estão no mercado de trabalho. Eles não estão nas universidades, não estão nos bancos, não estão... É assim, ó, ou eles têm alguma habilidade para serem no mundo mais artístico, ou cabeleireiro, enfim, ou necessariamente para poder sobreviver acabam se prostituindo. Então, isso acaba se confundindo. Sabe o que é uma consequência do preconceito? Parece que virando da causa. Então, assim, ó, eles são expulsos de casa muito cedo, principalmente os travestis, transexuais. Eles no colégio sofrem um bullying horrível, né? Tem que sair da escola, então tem a baixa escolaridade, não tem como se inserir no mercado de trabalho, sabe? Então fica complicado isso, né? Então nós temos que aprender a enxergar. Esta é a realidade. A gente tem que enxergar a vida, no fundo, como ela é, sem preconceito. Isso, exatamente. Eu queria explorar a sua experiência nessa área para lhe perguntar o seguinte: o conceito hoje de família, ele mudou, né? Hoje nós temos aí um conceito bem pluralizado, digamos assim. É por isso que eu nem falo mais em direito de família, mas em direito das famílias. Aquela ideia assim, família era aquela, fruto do casamento, para crescer e multiplicar, até que a morte separe. Essa família não é mais o único modelo. Aliás, nunca foi. Esse negócio de casamento indissolúvel é bobagem. A lei dizia que era indissolúvel, mas as pessoas se separavam, as pessoas constituíam novos vínculos afetivos. E foi muito a partir da Constituição, sabe, que alargou esse conceito. Diz que a união estável também é a família. Diz que a família monoparental, né, é um dos pais com os filhos, também é uma família. Então, qual é o conceito de família? Não é mais o marco do casamento, sabe? O conceito de família é a presença desse vínculo afetivo que une as pessoas, independente do formato e até independentemente, assim, ó, de vinculação de ordem sexual. E isso está na Lei de Maria da Penha, já virou lei. A lei já traz um conceito de família, que é uma relação íntima de afeto. Claro. Então, o afeto entrou na lei, entrou na Constituição. Tem que um pouco entrar nas pessoas. E isso é importante. Quando tu perguntasse da questão da criminalização, a Lei Maria da Penha ela é importante porque ela é um paradigma para isso, né? Essa mudança comportamental ela é importante, né? Mas existem pessoas que praticam a violência, né? Então não adianta trabalhar a questão de gênero, por exemplo, a questão da mulher na família, se não houver um olhar específico sobre isso que identifica que nos núcleos familiares os homens, alguns homens, não todos, muitos, pela cultura e pela questão da violência, que no caso é biológica, quer dizer, o homem é mais forte que a mulher, isso é inegável, pelo menos por enquanto. Talvez um dia que as mulheres começarem a cultuar mais a questão física. Mas enfim, se isso é ou não é um determinismo biológico é um outro problema, mas isso existe. E nós não podemos tolerar que o homem, que se vê ameaçado pela emancipação da mulher, reaja com a violência lá no núcleo familiar. Claro. Até porque ali tem filhos, tem vizinhos, tem parentes, tem um monte de gente, e não pode, o Estado não pode compactuar com a intolerância, com o racismo, com a homofobia, com o heterossexismo, não pode. Tem que criminalizar, porque senão essas pessoas que incitam o ódio, porque isso é ódio e violência, isso é um crime tão bárbaro quanto se armar e matar outra pessoa porque eu não gosto dela. Claro. Isso é ódio, isso tem que ser criminalizado. A senhora falou ainda há pouco no termo afetivo. E o termo relação homoafetiva, a senhora que tem atuado bastante tempo pela causa gay, isso se deve também muito à sua atuação, principalmente lá no STF, que surgiu esse termo homoafetivo? Não, esse termo fui eu que criei, né? Quando eu escrevi a primeira obra a respeito, no ano de 2010, que eu não botei na capa, botei união homossexual, não botei união afetiva, porque eu achei que ninguém ia saber do que se tratava. Então foi esse neologismo que eu acabei criando, exatamente para mostrar que o vínculo, a relação, ela não é de ordem sexual, ela é de ordem afetiva, tanto quanto são as relações heteroafetivas. E foi uma expressão que colou, né? Há um segmento ainda do próprio movimento homossexual que reage contra, diz que eu acabei dessexualizando a relação e tal, mas o fato é que a expressão colou. E nesse julgamento do Supremo foi reiteradamente referido isso. Acho que houve assim, a possibilidade de inserção mais desse segmento
tanto na sociedade quanto no âmbito jurídico. Porque se família é uma relação de afeto, e já está dito até na Lei Maria da Penha, e que também diz que independe da orientação sexual, e se essas uniões de pessoas do mesmo sexo, essas uniões homoafetivas que também são vinculadas pelo afeto, mais do que pelo sexo, são uma relação de afeto, conclusão, são uma família. E se estão no âmbito do direito de família, tem a garantia de todos os direitos. Foi como o Alceu disse, não dá para dizer que são sócios, não, eles têm um vínculo de convivência, porque sócio um não pode ser herdeiro do outro, não pode ganhar direito previdenciário, pensão, ser dependente do imposto de renda, tem que reconhecer que é uma entidade familiar e tem todos os direitos daí decorrentes. Então, este movimento de inserir e reconhecer no âmbito do direito das famílias, foi esse movimento que vem há 10 anos, começou com a Justiça do Rio Grande do Sul, acho que teve um papel importante. Como dizer assim, a justiça parece ser os juízes que reconheceram, mas os juízes reconheceram porque um dia alguém bateu as portas do judiciário para pedir, claro. Sabe, advogados, o próprio Ministério Público sempre teve uma postura muito parceira com relação a isso, né? Nos pareceres e até propondo algumas ações por reconhecer a necessidade de inclusão, esse comprometimento com direitos humanos, né? Exatamente. De modo geral, é um Exatamente. pensamento de inclusão. E falando em direitos humanos, doutor Alceu, como o Ministério Público Gaúcho, o seu centro de apoio de defesa dos direitos humanos vem trabalhando a questão do preconceito, da discriminação nessa área? Perfeito. Marco, eu vou usar aqui um exemplo que para mim é providencial, tá? Para a gente compreender o problema. Tem um estudioso, um erudito, um sujeito que escreveu, por exemplo, estuda a Constituição, pega os direitos humanos, e ele escreveu sobre a liberdade religiosa. E ali, ele veio a partir lá dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos, e defendeu a liberdade religiosa com uma maestria. E a liberdade religiosa é algo fundamental para o nosso Estado. O Estado, a sociedade. Eu tenho que ter o direito de professar a minha religião ou nenhuma religião. Posso ser ateu e não posso sofrer preconceito em relação a isso. A ser umbandista, a ser católico, a ser judeu, a ser ateu. Por isso não que não pode interessa. ter símbolos de nenhuma das religiões. Exato. Em nenhum órgão público. Mas, enfim. Nem do Poder Judiciário, em parte nenhuma. Exatamente. E nem no Ministério Público tem ou não tem? Não tem. No Ministério Público não tem. Essa polêmica não existe no MP. No Rio Grande do Sul também já não tem mais. Agora, evidentemente tem promotores que têm a sua religião. Tá. E é o caso desse texto, por exemplo. Essa pessoa que é um estudioso escreveu e ele é religioso e defende a liberdade religiosa. Só que essa mesma pessoa escreveu um texto e ela escreveu assim como o totalitarismo gay, algo desse gênero. Então é interessante porque a mesma vertente de liberdade e de garantia de direito fundamental que se aplica à religião, essa pessoa não consegue entender na questão do movimento LGBT. Por quê? Essa é que eu me pergunto. Porque, bom, o que se passa na cabeça? Se eu sou religioso, eu vou defender a minha religião, correto? Para consumo interno, lá no teu tempo agora, na tua casa. Bom, eu não sou gay. Se eu não sou gay, então não tem nada a ver com isso? Não! A pauta de direitos humanos, ela não é seletiva, eu escolho o que me interessa. Não é assim. Eu não sou religioso, sou ateu, mas eu tenho que defender o direito das pessoas religiosas de terem a sua religião. E isso é fundamental, porque a questão do movimento e da questão da homoafetividade, do movimento gay, ela contamina por causa disso. As pessoas acham assim, mas se eu defender, se eu for lá na parada gay, vão achar que eu sou gay. Vão achar que eu sou. Vão achar que se aderir ao nosso projeto da iniciativa popular, sim, também vai achar que não é, viu? Não precisa ser gay para assinar, todo mundo tem que assinar. E essa é a raiz do preconceito. Aliás, o ideal é que a gente... Essa é a questão fundamental dos direitos humanos. Nós precisamos reconhecer o outro. E não nos projetarmos no outro. O outro tem que ser como ele é, e desde que ele não faça nada nocivo, quer dizer, ele não bata em ninguém, ele não maltrate ninguém, ele não seja um sociopata, ele tem o direito de ser quem ele é. E é por isso que aquelas pessoas que reagem contra a afirmação dos direitos dos homoafetivos, dos homossexuais, dos gays, dos LGBT, use lá o termo que quiser, essa pessoa que reage com violência tem que ser criminalizada. Claro. Porque isso é fundamental. Claro. Doutora Berenice, a senhora sabe que na nossa sociedade há vários tipos de preconceito, de discriminação, mas por que contra os gays, contra os homossexuais, me parece ser mais difícil de aceitar?
é que assim, ó, existe uma influência muito severa de ordem religiosa, né? Ou seja, aquela ideia, né, que partiu do cristianismo, de que família tem aquele modelo com uma finalidade procriativa, do crescer e multiplicar, um homem e uma mulher, enfim. E isso leva a não aceitação de qualquer outra estrutura de convívio e de afetividade que não seja. E depois, assim, ó, nós temos que atentar que o exercício da sexualidade sem fins procriativos não é aceito pela igreja. Tanto que até hoje, de uma maneira assim, ó, criminosa, a igreja não admite o uso nem de camisinha em época de AIDS, enfim. Então assim, ó, sexo é para procriação. Se as pessoas fazem sexo sem essa finalidade procriativa, então é algo a ser abominado. E esse exercício livre da sexualidade sem procriação, que é a praticada pelos homossexuais, ainda disso, ainda pode ter filhos hoje em dia com essas modernas técnicas de reprodução assistida, mas entre eles não há uma reprodução, sabe? Parece que fica muito escancarado que é uma relação que tem muito de prazer, e o prazer sempre foi abominado, né, pela igreja. Então há todo esse movimento, essa influência muito grande. Eu até escrevi um artigo, por exemplo, será Deus homofóbico? Será que Deus, quando pregou tanta igualdade, tanta solidariedade, tanto amor ao próximo, sabe, ele queria tanto que se rejeitasse alguém, bom, por ele ter uma tendência e uma atração por alguém que não seja do sexo oposto e que não constitua com ele uma família dentro daquele modelito, assim, né, homem, mulher, filho e procriação. Então, assim, ó, isso gera essa rejeição, como uma tendência da nossa sociedade rejeitar o outro que é minoria. Lembra do canhoto? O canhoto era uma coisa do demônio. Minha mãe não pôde aprender a escrever, teve que aprender com a mão direita. Sabe? O negro sempre foi discriminado, a mulher foi discriminada por ser uma minoria no poder, no exercício do poder. Então, há essa tendência, esse bullying social, de que todo mundo um dia já foi alvo. E se nós não batalharmos contra isso, contra qualquer segmento, quem sabe um dia nós vamos ser nós também, sabe, alvo de algum tipo de discriminação, de exclusão. Então, nós temos que buscar o reconhecimento dos direitos de todos, direitos iguais, como diz, coisa sem menos nem mais, mas precisamos ter uma legislação, precisamos ter uma sociedade um pouco mais aberta. Todo mundo quer ser respeitado, mas tem dificuldade de respeitar o outro, não, né? Nós temos que começar a conviver de uma maneira mais tolerante. E nessa semana, doutor Alceu, o próprio presidente dos Estados Unidos, Obama, se pronunciou a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é fundamental, eu destaquei inclusive aqui a notícia, porque isso é fundamental, Marco, porque pela primeira vez isso passa a ser pauta ostensiva de uma campanha presidencial. Isso para mim é um marco. É um marco. Na última campanha presidencial no Brasil, isso foi pauta negativa. Não, e é ocultado. As pessoas não discutem isso, não trazem a pauta. E assim, é aquela coisa, se trouxer, ele é gay. Quer dizer, que coisa mais tosca. Isso é uma questão de direito, isso tem que ser discutida abertamente. E eu fico muito feliz porque, na minha atuação lá nos direitos humanos, eu tenho contato, por exemplo, com os movimentos religiosos. Então, por exemplo, as igrejas, os movimentos religiosos de matriz africana, por exemplo, né, tem um grau de tolerância a esse tema que é fantástico. Mas é porque sempre foram discriminados. Mas enfim, mas não é a religião, não é assim. Isso é importante, que tem que ser frisado. As questões e as reivindicações e a pauta de afirmatividade do movimento GLBT não colide com a religião. Não tem nada a ver. Quer dizer, eu posso ser religioso, eu posso ser um religioso ortodoxo, mas enfim, isso é para mim. Agora, o que eu quero que a desembargadora Berenice seja religiosa ortodoxa? Quer dizer, aí é a moral da catequese, que isso é um problema. Agora, as religiões, isso é importante, a própria religião católica, eu tive contato há pouco, inclusive, com um representante numa dessas reuniões sobre a questão religiosa, e as coisas que ele expôs, as ideias que ele expôs de abertura da igreja. E vejam, isso é interessante, não é a abertura da igreja para a própria igreja, porque a igreja tem direito de ter os seus dogmas. Evidente, é a abertura da igreja para quem não está na igreja, para tolerar quem não, mesmo não seguindo os dogmas da igreja, mas nasceu, porque, vem cá, as pessoas são o que são. Às vezes elas escolhem algumas coisas, mas tem outras que elas não conseguem escolher, então não adianta, que nem aqueles pais assim que dizem, eu já ouvi isso, vou castigar meu filho porque essa coisa aí, se virar gay tem que castigar porque aí pode ser que não vire. Quer dizer, isso é de uma atrocidade. Isso é de um preconceito
Isso é de uma loucura. Ou aqui assim, prefiro que seja bandido. Isso! Né? Que coisa horrível. Mas isso é uma loucura. As pessoas, Claro. né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria dar meio minutinho para a doutora Berenice, para o seu recado. Pois é, eu queria convidar todos, né, para dar as mãos, fazermos essa campanha, mostrarmos que nós vivemos mesmo essa sociedade, sabe, com toda essa nossa multicultura que nós temos, de apresentar. Então, gostaria que inserisse nessa campanha, entrasse no site www.direitohomoafetivo, com H, tudo junto, .com.br, e vamos votar pela internet, vamos votar no papel, sabe, porque nós vamos construir uma sociedade melhor para todos nós, né? Não só para o segmento homossexual, daí a participação de todos é fundamental. Ok. Seu recado final em nome do Ministério Público, doutor Alceu. Essa questão, ela é fundamental, assim como as outras que dizem respeito aos direitos humanos. Né? Direitos humanos não é coisa de bandido. Direitos humanos não é isso que nós estamos pensando. Direitos humanos é para mim, é a garantia de que tudo aquilo que for diferente de mim vai ser tolerado. E tudo aquilo que não faz mal e que é adequado ao convívio social e que tem a ver com a expressão da liberdade das pessoas vai ser tolerado. Isso é fundamental para nós termos uma sociedade sadia. Então, assim, quando a gente começar a se dar conta disso, que os direitos humanos estão fora de mim, está no outro, e que eu não tenho que ter medo do outro, eu tenho que deixar o outro ser o que ele for e crescer e produzir, e ser artista e desfilar na rua. E se eu puder, eu vou lá assistir a parada gay, é muito legal. Claro. É isso. Ok, eu queria agradecer então a participação dos senhores, principalmente da doutora Berenice, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigada. Vamos então, se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!